Bom dia a todos, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos. Que Deus derrame sobre a tua vida da sua paz, do seu amor, da sua alegria em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, amém? Nele nós nos alegraremos. Nos alegraremos porque nós podemos participar deste banquete espiritual, porque a palavra de Deus ela alimenta o nosso espírito e só ela alimenta o nosso espírito, assim como o alimento alimenta o nosso corpo. Amém? Assim como o pão alimenta o nosso corpo. Então nós precisamos da palavra de Deus para estarmos com o nosso espírito alimentado em nome de Jesus. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Lucas capítulo 19, verso 11, mas antes eu quero orar com você. Senhor, dá-nos sabedoria, Pai, da Tua palavra, dá-nos entendimento para que possamos praticá-la, para que possamos compreendê-la em nome de Jesus Cristo. E nós pedimos que o Senhor envie o Teu Espírito Santo, vivificando esta palavra, que é uma excelente semente e que ela possa cair no nosso coração, encontrando uma boa terra para que dê frutos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos ler o texto aqui então. Antes de ler esse texto, só contextualizando, Jesus ele estava na casa de Zaqueu, e Zaqueu havia dito assim, olha, eu quero dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Mostrando e denotando ali um arrependimento verdadeiro. Alguém que de fato se converteu. Porque arrependimento, ele mostra uma mudança interior e uma conversão. Aquilo que eu fazia antes, agora eu não faço mais. Aquilo que eu fazia antes, agora eu não quero mais fazer, agora eu quero andar num outro caminho. Então, este arrependimento é uma mudança de dentro para fora, que muda as nossas atitudes, a nossa maneira de falar, produz mudanças profundas na nossa vida. Você sabe qual a diferença entre arrependimento e remorso? O remorso, ele é o contrário do arrependimento, porque ela não é uma mudança de dentro para fora, mas ele é simplesmente um medo de perder a bênção. Ou o medo de perder um presente, o medo das consequências de um ato ruim, de um pecado. Então o remorso ele não tem valor nenhum, porque o remorso ele não produz uma mudança nas nossas vidas, mas ele simplesmente é o medo de perder algo. É o medo das consequências que agora eu vou ter que assumir depois daquilo que eu fiz. Mas quando nós nos arrependemos de verdade, nós mudamos os nossos passos, nós não queremos mais viver do jeito que nós vivíamos antes. Então nós convertemos os nossos caminhos. Então é do arrependimento e é disso que nós precisamos viver. É o arrependimento que nós precisamos viver todos os dias. Amém? E aqui então, Jesus ele começa ouvindo eles estas coisas, as pessoas que estavam lá com Zaqueu. Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Lembre-se que nós já falamos várias vezes sobre isso, que os judeus eles esperavam um líder guerreiro que viesse libertá-los dos romanos, né? Mas nós também vimos que o reino de Deus ele não ia vir com aparência visível, mas ele está dentro de cada um de nós. Então, disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse do reino e voltar. Você precisa entender esse versículo. Ele é um versículo pequeno, mas ele é bem interessante, porque quando o rei para que um rei tomasse posse de uma província romana, primeiro ele precisava ir até Roma, aonde lá ele era investido de autoridade, aonde lá era delegada a ele essa autoridade, então ele voltava para tomar posse daquele reino. Então ele precisava ir até lá, em Roma, e voltar. Foram assim com todos os reis das províncias ali da Galileia, enfim, tá? Eles deveriam fazer isso. E aqui Jesus começa a falar sobre um certo homem que precisava fazer a mesma coisa. Ele precisava ir até certo lugar, onde ele iria receber a autoridade ia ser delegada para ele, então ele iria voltar para aquele reino que lhe pertencia a partir daquele momento, investido de autoridade. Então, chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Veja bem, 10 minas era um valor insignificante, que foi dado a 10 servos. Amém? Até aqui tudo bem? Então, todos eles receberam 10 minas. Era dinheiro. Cada um recebeu um pouquinho de dinheiro, mas muito pouquinho. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Veja bem, isso também é algo que acontecia. Quando um dos reis da província, Arquelau, foi até Roma para ser nomeado, uma junta de judeus também foi com uma carta a César denunciando Arquelau e dizendo, olha, nós não queremos que ele venha reinar sobre nós. Porém, o que aconteceu? César não se importou com aquelas acusações dos judeus e mesmo assim
colocou Arquelau reinando sobre aquela província. Então eles sabiam exatamente do que estava sendo dito ali. E eles sabiam que naquele momento ele também estava falando de que Jesus, como Filho de Deus, como Messias, veio, mas ele estava sendo rejeitado pelos judeus. Mas lembre-se, da mesma maneira, ele não disse, eu vou dar para uns e para outros não, talentos, minas, né, que é o que nós vimos aqui, ele dá para todos aqueles homens. Porque 10 significa um número completo, né? Assim, uma porção cheia, tá? Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, veja bem, ele só toma posse quando ele vai até Roma, ou quando ele vai até esse local distante, e recebe, então, é nomeado, então, recebe autoridade. Então, quando ele volta, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Interessante porque Jesus está falando dele mesmo. Que ele vai voltar, ele vai chegar para cada um de nós, e cada um de nós vai ter que prestar contas diante do Senhor daquilo que nós temos feito, com aquilo que ele nos deu. E é isso que ele está fazendo aqui. Assim como um rei que havia nomeado lá aqueles 10 homens, dado aqueles talentos para aqueles 10 homens, quando ele voltou, a primeira coisa que ele fez é, vamos aqui, agora vocês vão prestar conta daquilo que eu dei para vocês. O que vocês fizeram com o que eu dei para vocês? E nós precisamos trazer isso para nós, como eu sempre digo, o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos deu. Nós estamos buscando, como aqueles homens, o nosso próprio reino, por isso que nós não queremos que Jesus reine, ou nós estamos trabalhando para o Senhor, para que ele reine? E então vamos ver o que acontece aqui no versículo 16. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Ou seja, ele tinha o pouco que o Senhor deu para ele fez render outras 10 minas. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, olha só, foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Então ele recebeu pouco para que ele administrasse, aquele pouco rendeu 10 minas, e agora então ele vai receber muito, porque ele foi fiel no pouco. Na continuação ele diz, veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. Aquele pouquinho que o Senhor me deu, eu fiz render 5 minas. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Vem então o outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Então aqui nós começamos a pensar, o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos deu? Será que nós estamos guardando para nós mesmos? Nós precisamos entender que aquilo que Deus nos dá, nós precisamos distribuir, nós precisamos multiplicar. Nós precisamos ser sal e luz nesse mundo. E então ele diz que ele guardou num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeastes. Respondeu-lhe, veja bem, aquele homem tinha completa noção. Mesmo ele não tendo todo o conhecimento, ele sabia como as coisas funcionavam. Ele sabia. E pela própria boca dele, ele se denuncia de que ele guardou num lenço, que ele não fez nada. Entende? Então, diz aqui, versículo 22, respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca, olha só, te condenarei. Sabe, mesmo quando nós não temos conhecimento, nós sabemos quando nós estamos servindo ao Senhor e quando nós não estamos. Quando nós estamos buscando a nossa própria vontade, o nosso próprio reino, as nossas próprias cobiças, os nossos próprios desejos, estamos deixando Deus de lado. Estamos guardando o talento, a mina, dentro de um lenço escondido. Nós sabemos que o Senhor um dia vai vir e nós vamos ter que prestar contas daquilo que Ele nos deu, o que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu. Então ele fala, sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Eles responderam, Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Nós não podemos ser indolentes, imprudentes com aquilo que o Senhor tem nos dado. Por isso que todo o conhecimento que nós recebemos, nós devemos colocar em prática. Nós precisamos viver. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas motivações. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Não nos enganar, porque um dia nós vamos comparecer diante do Senhor e prestar contas daquilo que o Senhor nos deu,
daquilo que o Senhor confiou a cada um de nós. Eu posso dizer para você e trazer para você algo bem prático. Você, marido, como você tem cuidado da tua esposa, dos teus filhos? Esposa, como você tem cuidado do teu marido, dos teus filhos? O que você tem feito? Como você tem agido no teu trabalho, com os teus vizinhos, com a tua família? O que você tem feito? Será que eles veem você o tempo inteiro buscando as coisas desse mundo somente? Ou eles veem você também buscando o Senhor, servindo o Senhor, servindo ao reino de Deus? Porque um dia nós vamos prestar conta daquilo que nós fizemos com os talentos, com os dons que Deus nos deu. Então, quanto, porém, a esses meus inimigos, aqueles que não queriam que ele reinasse, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, ele estava falando, claro, dos judeus que não aceitavam Jesus. Trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Porque nós sabemos que o que vai acontecer na segunda vinda de Cristo, nós vamos comparecer diante do Senhor, e na segunda vinda de Cristo, o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes, aqueles que estão destinados à vida eterna e aqueles que estão destinados à morte eterna. Entenda uma coisa, a palavra de Deus, ela não é só bênçãos, ela não fala só de promessas de prosperidade, ela fala também que nós temos que prestar contas daquilo que nós temos, daquilo que o Senhor nos deu. E nós vamos prestar contas como mordomos que nós somos de tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Então nós vemos que todos os evangelhos seguem da mesma maneira. Ele começa falando das verdades do reino e ele vai prosseguindo e ele vai se tornando mais firme porque aquele momento onde Jesus vai cumprir a sua missão, o seu propósito está chegando, e isso significa que mais próximo está da segunda vinda de Jesus. Aonde a segunda vinda nós vamos estar diante do Senhor, prestando conta de tudo aquilo que nós fizemos. Aqueles que estão destinados para a vida, aqueles que estão destinados para a morte, morte. Amém? Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Eu quero orar por você, orar pela tua casa nesse dia, em nome de Jesus Cristo, para que a gente possa estar colocando em prática a palavra do Senhor. Porque se nós não vivermos a palavra do Senhor, nós vamos prestar contas e vamos apresentar ao Senhor o quê? O que eu vou apresentar ao Senhor? Não podemos ser, como eu disse, imprudentes, indolentes com aquilo que nós temos recebido de Deus. Todo dia nós temos recebido alguma coisa de Deus. Todo dia nós temos feito o que com isso? Temos jogado fora, temos colocado num canto, temos deixado de lado, deixado para depois, ou temos vivido a palavra do Senhor? Temos priorizado viver para Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Abençoa cada um de nós, abençoa cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, com toda sorte de bênçãos. Meu Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento da tua palavra, para que nós não nos enganemos, nós não nos esqueçamos que um dia estaremos diante do Senhor para prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos, de todo ato, de toda palavra, de tudo que nós fizemos e de tudo que nós deixamos de fazer também. Meu Deus, dá-nos discernimento e entendimento, dá-nos sabedoria em nome de Jesus Cristo. E nós pedimos que o Senhor cubra as nossas vidas com o sangue de Jesus, que o Senhor derrame sobre cada família aqui representada paz, saúde e proteção em nome de Jesus. Dá ordem aos teus anjos para guardá-los de todo mal em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe muito. Deus abençoe o teu dia. Deus abençoe a tua família. Não esqueça de dar like, não esqueça de compartilhar, de colocar nos comentários o teu pedido de oração. E também que Deus te abençoe muito e que você seja nesse dia sal e luz aonde você for. Em nome de Jesus. E você multiplique os talentos, as minas que Deus confiou a você, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço para todos.